Olá, boa noite. Gabriela, Klaus, Deia, José Luiz, Edu, meu querido, tudo bem? Boa noite. Marina, sempre marcando presença aqui com a gente também. Muito bem. Caio, Adriane, Loren, né? Marina, boa noite. Estou bem, com a graça de Deus. Davi também está bem. E vocês, estão bem? Tudo certinho? Edson. Olá. Muito bem. Deia. Rejane. Muito bem. Então, amigos, primeiro, muito boa noite a todos. Será uma live especial, viu? Hoje, até porque nós receberemos aqui no nosso Instagram o nosso querido amigo que já vai entrar, Alan Lira. Vou colocar ele para dentro. Vamos lá. Olha só nosso futuro prefeito de Niterói aí, gente. Que isso! Olha só, como é que você tá, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem, com a graça de Deus. E você? Olha, eu vou falar pra você. Tô quebrado, Cris, tô cansado. Mas, poxa, eu tô muito feliz. Foi uma coisa muito legal, uma experiência muito nova, muito impactante hoje, que realmente guardo meu coração com muita alegria. Hoje a gente recebeu material e fomos para as Olha, ruas. Então, os nossos vereadores nos apoiando e foi uma experiência maravilhosa. O primeiro contato que eu tive com os eleitores de Niterói, a aceitação foi maravilhosa. Teve um ou outro que tacaram ovos pela janela, né? Isso faz parte. Enfim, mas estou assim, maravilhado com a aceitação da nossa campanha aqui no município de Niterói. E você, como é que tá? Como é que tá, Davi? tá bem, graças a Deus. E o Afonsinho? Então, o Afonso hoje foi para longe. Foi a primeira viagem Ixi, dele, a primeira viagenzinha dele, sem o pai. Hoje é aniversário do Chico. O pessoal deve estar assistindo a nossa live também. Um beijo para você, Chico. Feliz aniversário. E ela lá foi com os nossos amigos queridos do coração, nossa grande família, lá para Araruama, onde eles moram, né? Já ah, devem que estar. alegria. Hoje eles chegam um pouquinho tarde, mas é por um bom motivo, o aniversário do Chicão. E, Claro. enfim. Poxa, mas que alegria recebê-lo aqui, viu? Eu estava dando aqui as boas-vindas para todos, inclusive uma boa noite a todos que estão entrando. Eu estava dizendo que, para mim, pelo menos, é uma live super especial, porque, primeiro, que a gente se conhece já tem um tempo, a gente se conhece ali desde os primórdios do Movimento Pró Vida, e é claro que a sua trajetória ela precisa ser relembrada. Até porque a gente agora, nesse tempo de eleição, muitas pessoas querem estudar os seus candidatos, e assim deve ser. Então, eu fiz questão de abrir aqui o nosso espaço, nosso canal, né, no Instagram, para que a gente pudesse apresentar melhor você, falar um pouco de quem é o Alan Lira, né, e para que as pessoas também confiem e, de fato, tenham essa tranquilidade de ter essa confiança, depositar essa confiança em você através do voto. E eu tenho certeza, Alan, que você, por ser uma pessoa honrada, uma pessoa virtuosa, eu sempre falo isso, sempre esclareço isso, porque não falo por demagogia, tá? Eu falo de coração, porque eu conheço a história do Alan. Ele tem uma família linda, a sua esposa Larissa, seu filho Afonsinho, nossa, ele é muito lindo, gente. Eu sou, assim, apaixonada por essa criança. Gordinho, sabe? Ai, meu Deus do céu. Já fico pensando no meu filho, querendo morder aquelas bochechinhas. É a Aquelas coisa mais perninhas gostosa de fazer. carnudas. É. Nossa, bebê, assim, qualquer bebê, né? Eu acho que não existe bebê feio, essa é a verdade. Só que o Afonsinho, meu Deus do céu, gente, ele é muito, assim, é uma criança muito gostosa, sabe? Assim, ele é carismático, ele é sorridente, é uma benção. Então, primeiro, né, o Alan é pai do Afonsinho, esposa da Larissa, aí sim, e agora precisamos dizer que ele está candidato à prefeitura de Niterói, com muita honra, com muita garra, certamente, assim esperamos, né, que vai ter aí um futuro promissor pela frente.
Então, Alan, eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Essa live, obviamente, vai ficar gravada. Outras pessoas, em outros momentos, poderão assistir, inclusive recomendar, porque nem todos aqui que estão são de Niterói, do município de Niterói. Tem muitos que são de outros municípios, mas não tem problema, porque com certeza conhece alguém que é de Niterói e que vai poder indicar o seu nome para a prefeitura, né? Ou seja, hashtag Alan Lira Prefeito 36, na cabeça, hein? Então, por favor, Alan, fica à vontade, se apresente, diga quem é o Alan Lira, quem é você, como é que é a sua trajetória, enfim, fica à vontade. Cris, primeiro eu tenho que te agradecer o convite, para mim é uma alegria, a gente vai falar um pouco mais, né, da nossa amizade, como a gente, né, se conheceu, como tudo isso, né, aconteceu na sua vida e na minha vida agora também está acontecendo, a nossa ingresso, né, na vida política. Muita gente tem me perguntado, puxa, não, quero saber mais um pouco de você, você já concorreu à vereança, você já concorreu para deputado federal, estadual? Então, assim, não, nunca concorri, mas isso não quer dizer também que a gente não tem uma vida política, né? Então, assim, eu conheço hoje a deputada federal Cris Tonieto, eu me recordo disso. A primeira vez que eu acho que eu vi a Cris Tonieto, posso estar enganado, Cris, mas a primeira memória que eu tenho foi no mutirão que a gente fez para pintar a igreja de São... Ai, meu Deus do céu, que o Padre Anderson... São Domingos, exatamente. O pessoal da esquerda passou lá, pichou a igreja inteira, e nós fizemos em desagravo, né? Nós rezamos em desagravo e ajudamos num grande mutirão, e eu conheci a Cris pitando o rodapé da igreja, olha só. Restaurando a igreja, gente. Restaurando a igreja. Porque eles fizeram uma pichação assim, extremamente ofensiva, com a intenção de ridicularizar mesmo, né? De escarnecer do patrimônio da igreja, uma coisa horrível, enfim. Então a gente estava ali para tentar restaurar, restabelecer de fato a pintura original. Por isso que nós fomos ali, né, para tentar também contribuir, dar a nossa ajuda, a nossa contribuição, nosso serviço também à Santa Igreja. E eu acho que foi nessa época, talvez tenha sido um pouco antes, viu? Olha, eu tenho umas fotos aqui, daqui a pouco eu mostro, mas continua falando. Eita. Daqui a pouco eu mostro. Então, a gente começou, né, com a Santa Missa, foi presidida pelo Padre Anderson, e, enfim, foi um dia muito agradável. Depois lá para as 4 da tarde a gente foi almoçar, e, enfim, foi uma tarde maravilhosa também, né? Servir a Nosso Senhor sempre é suave, é doce, é alegre. Então, e assim eu queria começar a falar um pouquinho da minha vida, né? Eu sou católico, conheci a minha esposa, hoje minha esposa Larissa, dentro da igreja, fui naquele clima de Jornada Mundial da Juventude, né? Nas preparações. A Larissa, ela era coordenadora do Vicariato Niterói, eu era coordenador paroquial, então sempre foi no serviço. Dali nasceu a nossa amizade, e essa amizade ela foi se estreitando até o ponto, né, depois de muitos anos, eu comecei a ver que realmente a Larissa era mais do que uma amiga, né? Então aí a gente discerniu durante algum tempo, uns 2 meses, nós rezamos e conversamos, aproximamos mais da amizade, vivemos um namoro muito lindo, né? Onde casto, né? E já fica o testemunho também. Puxa, vivi de forma santa mesmo, rezando, conforme a igreja ensina. Nós nunca nos beijamos enquanto namorados, né? Guardamos tudo que tínhamos que viver depois de receber o sacramento do matrimônio. E olha, isso só nos fez nos tornar mais firmes na nossa decisão. Sempre rezamos juntos e vivemos de forma pura mesmo a nossa amizade. E isso hoje nos causa muita segurança, fonte de tranquilidade, e hoje a gente já está sendo, né, premiado por conta disso também, né, com a vinda já do Afonso, e se Deus quiser também dos outros filhos que Deus há de mandar para a gente. A gente é aberto à vida, claro, como todo católico deve ser. E, enfim, olha, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa como você, um bom católico, que tenta colocar, né, fazer da sua vida, do seu trabalho, uma oração contínua. Agora a gente tem que estar aberto, né, para onde Nosso Senhor mandar, a gente tem que ir. E aí a Cris pode garantir para você que está me conhecendo que, por mais que eu tivesse assim, algum interesse pela vida pública, pela vida política, mas era fora de cogitação. E quem conhece a Larissa sabe que entrar para a vida pública isso é impossível, era improvável.
mas Nosso Senhor tem seus caminhos, tem seus desígnios, né? E assim ele foi conduzindo. Depois de muito tempo, já que a gente trabalhava na parte de formação, a gente tinha um projeto, junto com bons amigos também, alguns de Santo Dom Bosco, alguns de outros movimentos também, de formação intelectual para pessoas que tivessem, né, pretensões políticas. E a gente trabalhava nessa parte de formação, e aconteceu que aqui em Niterói, a gente tinha um candidato. Mas aí, ao decorrer do curso, ele desistiu, né? Depois nós lançamos um segundo candidato. E esse era muito bom. Ele, não que o primeiro não fosse, mas o segundo, ele era muito mais capaz. Ele estuda doutrina social a fundo há muito tempo. É um grande amigo. E acontece que poucos dias antes da eleição, do prazo de filiação partidária, ele teve um problema familiar. E aí ele precisou desistir da candidatura. Aí o pessoal começou a voltar os olhos para mim e falando o seguinte: Alan, você é de Niterói, todo mundo dentro da igreja de Niterói te conhece, sabe da tua luta, da tua trajetória de vida, das tuas boas intenções, da tua capacidade. Então, assim, cara, não tem tu, vai tu mesmo, vai ter que ser você. Se você não for, a gente não vai ter ninguém em Niterói. Então eu rezei, conversei com a minha esposa, e nessa conversa foi o primeiro sinal de Nosso Senhor que eu vi, que a gente tinha que dar esse passo de fé mesmo. A minha esposa falou muito, mas no final ela falou o seguinte: Cris, ela falou assim: Alan, eu vi que você realmente, que não é uma ação sua, que não é falcatrua, e que realmente não tem o que fazer, você tem que concorrer mesmo, porque senão a gente vai perder a oportunidade de ter uma pessoa bem intencionada no meio político. Ainda mais no cenário político que a gente vive aqui em Niterói, onde, infelizmente, diversos candidatos, né, que usam da igreja como trampolim político, se colocaram à disposição mais uma vez. Aqui nós temos novos Molões, aqui nós temos novos Jean Willis, aqui nós temos novos Tarcísio Motas. Infelizmente, isso acontece, é um problema gravíssimo que o Bernardo vem denunciando e dando todo o fundamento filosófico, teológico, histórico nos seus canais. Então, eu acho que quem está acompanhando o mandato da Cristonieto, né, toda a sua trajetória, entende isso com profundidade. Então, foi nesse ambiente que eu me lancei a vereador aqui no município de Niterói. E tive muito apoio. Eu fiquei impressionado, porque depois que eu me filiei ao partido e me declarei pré-candidato, a quantidade de gente, a quantidade de mensagens, o apoio que eu tive foi uma coisa assim, inimaginável. E dentro dessas pessoas, a nossa ilustre deputada também me telefonou, e ela ficou realmente muito contente com a pré-candidatura, né? Mas, até então, a gente estava se preparando para concorrer à vereança do município de Niterói. E confesso a vocês, a gente já tinha até uma artezinha pronta, esperando a candidatura do deputado federal Carlos Jordi aqui no município, que é o candidato natural para concorrer à prefeitura de Niterói. Por mais que nunca tenha sido, ele tinha pretensões de concorrer à prefeitura de Niterói nesse momento, a população pedia um candidato conservador e, naturalmente, o Carlos Jordi, ele, como é a nossa liderança aqui em Niterói, ele era o nome natural. Então, depois de muito pensar, conversar, ele realmente quis concorrer à prefeitura do município de Niterói. E aí, pessoal, infelizmente, né, a política que ela deveria ter como objeto o bem comum, no nosso país, ela é muito corrompida. E eu falo para vocês, eu estou acompanhando cada coisa que é só pela oração. É só de joelho dobrado, de mãos prostas, que a gente vai conseguir realmente vencer esse espírito demoníaco que age nas pessoas que não se abrem a Deus, que é esse grande mal que nós temos, que é a corrupção. Fizeram de tudo para que o Jordi não pudesse concorrer à prefeitura, né? E no último dia, para lançar um candidato a vereador, a prefeito, às 7 horas da noite, o prazo era meia-noite, eu fui surpreendido. Às 18 horas, hora do Ângelo,
né? Com uma ligação do deputado federal Carlos Jordi, me chamando para conversar, porque ele vinha com essa proposta. Ele falou: Alan, eu preciso que você venha como candidato à prefeitura de Niterói. E ele me ligou perguntando se ia ter a minha chancela. Ele perguntou: Cris, o que você acha? Tem a sua chancela? Eu falei assim: com toda certeza, não tem nome mais capaz, não tem nome melhor. Não tem nome... Não, além da questão da capacidade, quando eu falo capacidade, eu me refiro, obviamente, né, a capacidade, sim, intelectual de entendimento da raiz dos problemas. Porque não adianta a gente querer, é o que eu digo, né, colocar a base de esparadrapo a ferida brasileira, né, que é purulenta. Não adianta. A gente tem que olhar a raiz dos problemas. Se a gente quer, por exemplo, resolver o problema no sistema educacional brasileiro, a gente tem que olhar a raiz. Não adianta olhar os subterfúgios ou a superficialidade da coisa. E eu sei que você é uma pessoa extremamente capaz de entender, até porque você já estudou pelas mesmas fontes que eu, né? E eu sei que você está extremamente alinhado com o projeto de país que a gente precisa. E foi exatamente o mesmo projeto que elegeu o Jair Messias Bolsonaro. E tem uma pessoa aqui extremamente infeliz no nosso meio, aqui, infelizmente, a gente sabe, né, que nem todos acompanham o nosso mandato verdadeiramente, e tem uma pessoa aí, com a expressão falando uma groselha aí, né, como se nós tivéssemos abandonado o barco. Isso não faz o menor sentido. Né? A gente tem princípios e valores que são inegociáveis. Nós não precisamos sempre concordar com tudo, porque é evidente. Né? Se eu não concordo nem com a minha mãe, com tudo, imagina só. Né? A gente pode divergir. Né? Eu confio na minha mãe. Agora, eu não posso criticá-la? Não posso divergir dela? Né? Se a gente quer um país melhor, a gente tem que aprender, inclusive, a fazer críticas construtivas. E a gente precisa verdadeiramente olhar para essa nossa realidade e buscar fazer crescer cada vez mais esses nossos princípios e valores. A gente não pode negociá-los, né? E eu sei que justamente imbuído desse espírito que fez com que o Jair Messias Bolsonaro fosse eleito, você agora também se levanta como esse candidato. E, Alan, com toda sinceridade, eu vejo muito você como Davi, né? Meu filho é Davi também, né? E não é à toa que o nome dele vai se chamar Davi, né? Aliás, já se chama Davi, né? Porque a gente sabe que tem diversos Golias no mundo, né? E a gente já começa derrotando tantos Golias aí. E Davi era um improvável. Eu sempre cito a história de Davi, porque se a gente parar para olhar, se a gente parar para ler, né, e fazer uma reflexão sobre o próprio profeta Samuel, né? Quando a gente lê lá Samuel 16, capítulo 16, a gente vai ver a unção do rei Davi. Como é que foi? De fato, foi algo totalmente improvável. O profeta Samuel chegou até a casa de Jessé, né, e buscou quem? Os irmãos viris, mais velhos, né? Aqueles que eram de fato os mais prováveis para que pudessem ser ungidos reis. E aí chamou Abinadab, né? E aí o que acontece? Depois de todos os irmãos, esqueceram que tinha uma figura ali que era mais, digamos assim, mais frágil de expressão, mas que, por outro lado, foi exatamente aquele que Nosso Senhor escolheu para ser o rei de Israel. E foi mais ou menos assim que aconteceu com a gente. Nós não tínhamos pretensão política, nós não queríamos concorrer a nada. Eu não queria ser deputada federal e ele não queria ser candidato a vereador, muito menos prefeito, a verdade é essa. Mas quando Deus quer, não adianta, até o inferno, até o diabo, ajoelha e obedece. Vai fazer o quê? Né? Pois é, e foi bem assim que eu vejo você. É bem assim que eu vejo você. Porque você foi um improvável também, sabe, nas mãos de Deus, no bom sentido da palavra. Porque é como se Deus tivesse pescado você ali, né, de uma improbabilidade da sua vida, ou seja, achava, no caso, até pelo seu histórico também, conhecendo um pouquinho mais aqui, todos vocês, né, conhecendo um pouquinho mais da trajetória do Alan, vocês perceberam pelo que ele falou. A esposa dele não queria que ele viesse concorrer a cargo nenhum na vida pública. No meu caso foi o oposto, meu marido é que quis, eu não queria. Meu marido é que me incentivou, então foi um pouco oposto nesse sentido, mas houve uma convergência. Por quê? Porque nós colocamos em oração, tanto eu aqui em casa, quanto o Alan na casa dele, com a esposa dele. E a gente viu o sim de Deus, né? Quando eu falo sim de Deus, é a vontade de Deus se perfazendo. E a gente precisa estar extremamente abandonado na vontade de Deus, né? Deixar Deus ser Deus na nossa vida e deixar Deus conduzir. Então ele escolheu sim você, que era um improvável, como Davi foi um improvável, né? Como, enfim, nós vimos tantas personalidades bíblicas, inclusive, que eram até, vamos dizer, os mais frágeis e desprezíveis desse mundo, como diriam São Paulo, né? Apóstolo São Paulo. E foi justamente ele, aliás, foram eles, né, que Nosso Senhor escolheu, como escolheu você, como escolheu a mim, de algum modo,
para tentar fazer algo de diferente, né? Se a gente fala em renovação na política, veja, nós não podemos ser pretensiosos, a gente tem que ter um cuidado muito grande que se chama soberba. Né? A soberba, no caso, foi o primeiro pecado do ser humano, né? O orgulho, a soberba. Então nós temos que tomar cuidado para que não sucumbamos a esse veneno da serpente que plantou, né, no coração ali, por exemplo, de Eva, de Adão, essa desconfiança em relação a Deus e também uma soberba, querer ser como deuses. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. A gente tem que estar muito atento. Né? Então, quando eu olho, por exemplo, para você, Alan, com toda sinceridade, eu vejo uma pessoa, um servo, que é humilde, que de fato se coloca nas mãos de Deus e deixa Deus ser Deus para te conduzir. Né? O Espírito Santo, ele, de fato, ele inspira as tuas ações. E, de novo, eu não estou falando por demagogia, né? Nem por puxa-saquismo, nós não precisamos disso, definitivamente. Mas eu falo porque eu te conheço, né? Eu conheço a sua história e a sua família. Né? E eu vejo o zelo que você tem e também, aqui preciso dizer, o compromisso que, antes de mais nada, o Alan tem com a vida espiritual dele. Né? E isso é fundamental, porque é a vida espiritual que rega todas as áreas da nossa vida. Né? É justamente a vida espiritual que é o sustentáculo da nossa vida como um todo. Não existe vida social, vida política, vida econômica se a gente antes não tiver alicerçado na vida espiritual. Porque é a vida espiritual que vai ser esse holofote, essa luz para os nossos caminhos. E eu vejo que você tem esse compromisso com a oração, com a sua fé, né? Demonstrando ali a sua identidade mesmo, católica, de forma inegociável. Isso é fundamental. Embora a gente ouça, né? Mas o Estado é laico. A gente sabe que o Estado é laico, mas nós temos uma identidade que é católica. Então, isso precisa ser respeitado por todos nós. Você vai concorrer a um cargo majoritário. Então, certamente você vai ter adesão aí de diversas pessoas de diversos espectros, ideológicos, inclusive, né? Mas pessoas que querem. E aí que eu acho que tem o ponto positivo de convergência, né? Porque apesar de, talvez, tantas pessoas de diversos espectros ideológicos quererem votar em você, qual é o ponto comum que se tem? É justamente... Com certeza posso afirmar que são pessoas que querem a renovação, a oxigenação na política, querem ver alguém autêntico, querem ver alguém que, de fato, possa corresponder às expectativas do povo, ou seja, os anseios do povo, alguém que vai fazer a diferença lá dentro, que vai ser uma espécie de luz em meio às trevas. É o que você precisa ser, ela. Por isso é que eu acho que Deus escolheu você, porque você não quis, mas Deus te quis. E eu, sinceramente... assim, além de desejar um futuro promissor para a sua vida, eu rezo a Deus, né, para que ilumine bem os seus caminhos, para que você, quem sabe, se for da vontade dele, né, que você tenha essa vitória, esse êxito para o bem do município de Niterói. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais também, agora entrando mais no aspecto de luta, provavelmente, né? Como que começou a sua luta? Aí eu preciso dizer que nós nos conhecemos dentro do Movimento Pro Vida. Tudo bem, de fato a gente pode ter se conhecido pessoalmente naquela ocasião, acho que foi 2016 ou 2017, nem lembro mais, né? Não me recordo exatamente a data, mas justamente foi para a gente restaurar a igreja, né, que tinha sido pichada por pessoas absolutamente que desejavam afrontar aquilo que é sagrado, ou seja, profanar o sagrado. Isso acontece, a gente percebe não raras vezes, mas eu conheço seu histórico em relação à luta pró-vida. Né? Você foi uma pessoa, um agente pró-vida, né, que muito lutou contra a ideologia de gênero, contra a inclusão da ideologia de gênero, todo esse conteúdo pernicioso, nefasto, dentro do plano municipal de Niterói, e não só de Niterói, do Rio de Janeiro também, em outros municípios. Eu lembro que no ano 2017, 2018, nós estivemos juntos nessa luta, ombreados nessa luta. Eu tenho aqui fotos para provar, tá? Depois eu vou mostrar. Mas por que eu quero dizer que tenho foto para mostrar? Né? Para definitivamente explicar para vocês perceberem que o Alan, ele não surgiu agora do nada. O Alan, ele tem uma história que é honrosa, ele tem um legado. O Alan foi influenciador de pessoas para que entendesse, né, o mal da ideologia de gênero, o mal do aborto, ou seja, o mal da cultura da morte. Como que a cultura da morte age? Qual é o modus operandi? O Alan foi esse agente pró-vida que muito influenciou, eu posso dizer, até multidões ali na frente das barcas. Você lembra disso? Você vai falar isso pra gente, né? Então, uma pessoa que de fato tem uma reputação ilibada, uma conduta honrosa e é alguém que a gente precisa conhecer mais de perto mesmo. E para vocês perceberem como é que inspira,
né, a nossa confiança. E aí, Alan, conte um pouquinho mais sobre essa luta de combate à ideologia de gênero, aborto, e como é que tudo começou na sua vida nesse sentido, por favor. Então, Cris, o fator determinante para mim foi a Jornada Mundial da Juventude. Dentro da Jornada Mundial da Juventude, muita gente, se a gente falar assim, no kit da JMJ, o que você se recorda? Eu acho que, em primeiro lugar, o pessoal fala, pô, aquele potinho de Nutella, aquilo salvou a vida de todo mundo, o potinho da Nutella, e olha, isso ficou muito marcado. Tem gente que fala que é a camisa da JMJ, tem gente que acha que é aquele recipiente de água, não era uma garrafinha, era uma coisa de plástico colorida, enfim. E o que me marcou na Jornada Mundial da Juventude foi o material Provida que veio um bebezinho de 10 a 12 semanas, né? E um material nobre, ele era de borracha, não era aquele de gesso. E quando eu vi, eu fiquei impressionado, porque na época eu era coordenador de grupo jovem e a gente tinha fazia um amplo debate sobre a questão da concepção, sobre a questão da vida desde a concepção. Porque no ambiente universitário, enfim, você sabe como a coisa funciona, eles tentam dizer que é uma massinha, aquela coisa toda. E a gente trazia para dentro da igreja, no nosso grupo jovem, debate desse nível. Então, assim, a gente passava alguns vídeos, a gente tentava abordar também o aspecto biológico, o aspecto filosófico, né? Para provar que verdadeiramente, na concepção, ali já é um outro ente, ali já há vida em desenvolvimento, enfim. E aquilo sempre me marcou, porque muita gente dizia assim, puxa, eu não sabia, eu estava sendo enganado, mas agora, mediante essas informações, realmente é vida e não tem como não ser. Então, ali, naquele ambiente de grupo jovem, antes da Jornada Mundial da Juventude, aquilo já me trazia uma sensação de, puxa, de que bacana, eu consegui levar essa verdade para uma pessoa que não tinha esse conhecimento e achava até que não era. Então, era muito bacana. E eu tinha, assim, era um cadinho de um, um cadinho de outro. Você tinha alguns artigos do Padre Paulo Ricardo, você tinha alguns materiais que saíam, né, da Academia Pontifícia Provida. Então a gente fazia alguns recortezinhos, montava alguma coisa e depois debatia. Mas foi na JMJ que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de receber, de tocar aquele bebezinho. E ali, puxa, estava muito bonitinho. Você tinha várias fotos, se eu não me engano eram 16 imagens de cada estágio da gestação. E caramba, aquilo abriu a minha cabeça de uma forma que eu falei assim, nossa, a gente precisa fazer um apostolado com esse material. E também veio um manual de bioética, fantástico. Pena que, infelizmente, a maior parte desse material se perdeu nas nossas paróquias. Até hoje, eu consigo doação de paróquia, e aquilo lá está esquecido, está apodrecido, eu ia jogar fora, a gente vai lá para ver e a gente consegue esse tipo de material. Uma pena que nós perdemos a oportunidade, como igreja, na Jornada Mundial da Juventude, tocar nesse ponto tão importante, tão fundamental para a vida do fiel católico, que a vida se dá desde a concepção. E a igreja trata desse assunto de forma seríssima em várias encíclicas. Então foi uma pena que esse material foi desperdiçado. Mas isso me tocou profundamente. E desde então, eu comecei já a repensar até mesmo a minha atuação na igreja. Então, depois da Jornada Mundial da Juventude, eu já comecei a procurar uma formação em filosofia, eu comecei a fazer algumas leituras, eu assinei o site do Padre Paulo Ricardo e comecei ali a aprofundar informações. E chegou o momento que eu comecei a estudar teologia no Instituto de Ciências Superiores Religiosas da Arquidiocese do Rio. E foi até lá que eu me aproximei ainda mais da Larissa, porque a gente era amigo, mas foi lá no Instituto Superior de Ciências Religiosas que nós estreitamos a nossa amizade. E o que aconteceu? Lá eu conheci algumas pessoas que já dedicavam a vida pelo movimento Pro Vida. Então eu conversei com o meu padre, na época o padre da minha paróquia, o meu pároco, né? E eu falei com ele, padre, olha, eu sei que eu tenho muitas atividades na paróquia, mas eu realmente hoje me sinto chamado
para me dedicar de forma integral ao movimento pela vida. E o padre me acolheu, rezou por mim. É um padre que eu tenho muita admiração, o padre Carmelo Pasquale, vigário-geral da Arquidiocese de Niterói. E ele me deu a benção dele. E desde então eu realmente comecei a não mais ficar numa zona de superfície no assunto e comecei realmente a estudar, dedicar tempo, né, e fazer desse estudo oração. E fui me capacitando e a gente começou na parte de formação, né, de o que seria um movimento para a vida mais local em Niterói, que nunca tomou corpo, a gente deixa a coisa muito solta, a gente não faz a pastoral para a vida, né? Eu acho que se a gente começar a engessar a coisa dessa forma, não dá muito certo. Então a gente precisa, na liberdade das pessoas, na disponibilidade, na generosidade das pessoas, elas percebendo a real necessidade de se dedicar à causa para a vida, na liberdade delas, pela inteligência, sendo iluminada pela graça, abraçarem a causa. E isso aconteceu comigo, e aconteceu com a Cris, e com algumas pessoas. Então a gente começou ali, né, com a graça de Deus, fazendo desse apostolado oração, a formar uma mentalidade, né, a formar um grupo mesmo, que começou a promover isso dentro da nossa igreja. Pelo menos a igreja local aqui, Rio de Janeiro, Niterói. Então, assim, a gente assumiu algum tipo de protagonismo na formação, na participação de debates, na realização de abaixo-assinados, na iniciativa de rezar terços em desagravo, né? Hoje nós temos o 4 Days for Life rezando lá na LERJ, mas há muito tempo atrás, com a minha querida Maria Vitória, isso já acontecia no município de Niterói, a gente rezava na praia de Caraí, enfim. E isso tudo, a gente viu outras iniciativas belíssimas também, como Brasil Sem Aborto, enfim, sempre agregando, nunca dividindo, a gente sempre se juntava, e a gente ia tocando o movimento Pró Vida aqui em Niterói. E aí, pelo movimento Pró Vida, a gente começou a ver também, né, nesse contexto que a gente chama de cultura da morte, outras iniciativas para corromper a moral cristã, né? Dentre elas, esse movimento da ideologia de gênero. Então, nós paramos um pouco com os estudos, né, que a gente faz de cultura da morte, né, mais específico na questão do aborto, e começamos a nos dedicar também à questão da ideologia de gênero. E foi impressionante, porque éramos pouquíssimas pessoas a estudar, né, e conseguimos a vitória na Câmara Municipal em vários municípios do Brasil, por telefonemas, às vezes indo lá conversando com um grupo de vereadores, com populares. Teve Câmara Municipal que o governo era de esquerda e queria que aquilo fosse aprovado, mas a população cercou a Câmara toda e a gente só num telefonema, o pessoal, não pode, como é que pode, menino no banheiro de menina, isso não existe, eu não quero isso, tal, e o pessoal é para lá, e com a força popular, né, de enxergar essa verdade natural, as pessoas começaram olha só, isso foi lá na LERJ, foi no Plano Estadual de Educação, né? Foi no plano municipal. Foi plano municipal. Foi na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Aqui, ó, a prova de que esse menino... Esse aqui é o Alan, tá, gente? Tá até com um cara mais novinho aqui na foto. Bem, a campanha envelhece a gente, tudo bem? Mas você tá bem, tá, Alan? Enfim, aqui, ó, só pra vocês perceberem, ok? Aqui, ó, Alan, eu, a Cecília, esposa do Bruno, e os queridíssimos amigos que nós fizemos nessa ocasião também, acompanhando a gente ali no combate à inclusão da ideologia de gênero no âmbito do Plano Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, vejamos, Alan saiu de Niterói para combater a ideologia de gênero no Rio de Janeiro. Eu também já saí daqui do Rio de Janeiro para combater a ideologia de gênero em Volta Redonda, em outros municípios também, Barra Mansa, enfim, e aí por diante, porque a nossa luta não é local. A nossa luta, de fato, ela vai se dar aonde tiver ameaça desse tipo de implantação da ideologia de gênero, a cultura da morte de modo geral, aonde eles tentarem se instalar, a gente estará lá para combater, né? Então eu quis mostrar essa foto para vocês, porque tem tudo a ver com o que o queridíssimo Alan está falando para vocês, e para vocês perceberem a vida pregressa dele. Até porque, meus amigos, tem muitos candidatos que surfam mesmo na onda. Quando eu falo surfar na onda, eu me refiro a instrumentalizam lutas. E aí dizem, não, eu sou pró-vida, sou contra o aborto. Aí daqui a pouco, depois de eleito, o que faz?
luta em favor da cultura da morte. Ou seja, se camufla como se fosse pró-vida, mas na hora do vamos ver, na hora da votação, simplesmente trai o voto popular, trai, inclusive, a confiança do povo, né? E acaba fazendo diferente do que falou na época da campanha. Não adianta usar a campanha como uma alavanca para apenas angariar voto e chegar lá no dia a dia, na Câmara, ou então, no caso do Alan, na prefeitura, onde quer que seja, não importa. E não honrar aquilo que falou na época da campanha. Por isso que é importante conhecer a vida pregressa dos candidatos, conhecer, saber se quando, com perdão da expressão, a bomba estava explodindo lá, né, na Câmara, na Alerj, ou então, enfim, na própria Câmara Federal, no Congresso Nacional, aonde que estavam esses candidatos? Porque muitos realmente, eles usam a causa, eles instrumentalizam a causa apenas para uma finalidade: conseguir votos, conseguir adesão, mas aí depois traem o povo brasileiro. E a gente está aqui diante de um candidato que tem um legado, tem uma história, tem uma vida pregressa que honra esse candidato. Esse candidato é o Alan Lira. Então a gente está falando dessa vida pregressa dele e por isso eu estou mostrando foto. Essa foto aqui é de 2017, salvo engano. 2017 ou... foi 2017 sim, né? Que foi o plano municipal. Eu sempre confundo, 2017 e 2018. Foi. O plano municipal do Rio de Janeiro, ele foi o último a ser aprovado, porque depois que eles perderam no Brasil inteiro, eles queriam aprovar no Rio de Janeiro, porque sabe como é que é? Rio de Janeiro, né? Tem uma repercussão, a esquerda toda lá, aquela coisa toda. 98% dos municípios vetaram o gênero, tá? Que fique claro, Exatamente. 98% dos municípios. E o Rio de Janeiro foi um dos últimos redutos, né? Então, exatamente. Eles queriam que a gente esquecesse. Né? Eles estavam achando que a gente já tinha esquecido, né, tal. Então foi o último, mas aí eles perderam feio demais. Olha, mas eles fizeram tudo. Eu lembro que eles colocaram a votação no dia de LGBT, alguma coisa lá. Olha, mas assim, mas não deu. A verdade é a seguinte, no Rio de Janeiro, a vitória já estava... a batalha já tinha sido vencida, a verdade é essa. Todos os vereadores já sabiam o que era, sabiam que se votassem contra a população ia cair em cima. E, enfim, foi muito tranquilo. A gente teve um ambiente favorável para trabalhar a questão da ideologia de gênero em Niterói, no Rio de Janeiro, mas isso também não deixou a gente na nossa zona de conforto. Eu lembro que a deputada federal Cristiane Nieto, na época, ela ainda não era deputada. Nem e ela pensava em ser. Nem pensava em ser, né? Isso mesmo. E o que acontece? Ela rodou, porque assim, a gente não ia todo mundo junto. A Cris chegava lá, às vezes ela estava trabalhando, ela era advogada, né? Exercia a advocacia, e ela, não almoçava, ia pra lá, e aí pegava o primeiro andar, rodava todo e subia, e não sei o quê, Aí eu trabalhava na Rua México, aí eu não almoçava, eu saía, ia pra lá em 1 hora, começava a falar com todo mundo, aquela coisa toda. Aí eu lembro que até... Você vai lembrar disso, Cris? A gente encontrou com o Carlos Bolsonaro, um pouco depois da votação. Verdade. O Carlos, assim, é a pessoa muito boa, né? Mas ele é fechado. Ele é fechadão também, né? Aí ele falou assim, olha, mas não adianta nada vocês quererem fazer isso, porque o prefeito do Rio já está querendo fazer comissão LGBT, não sei o quê, comissão de gênero, não sei o quê. Então, olha, foi muito engraçado. Mas, enfim, isso não deixou a gente numa situação... Claro. Não, pode falar, concluir, depois eu falo. Não, só para concluir. Mas isso, por mais que a gente já sabia que depois, né, de 98% dos municípios terem rejeitados e a população já está consciente também do que era a ideologia de gênero, isso também não nos deixou numa situação confortável. Nós fomos para lá também cobrar, mostrar, né, falando com instituições, padres ligaram, bispos se envolveram também no plano municipal do Rio de Janeiro. Então isso tudo deu para a gente um background para a gente trabalhar e colocar também na vontade popular para os nossos representantes, no caso, na Câmara de Vereadores. Exatamente. E é importante lembrar sobre a pessoa do Carlos Bolsonaro, né, que a gente levou um abaixo-assinado de mais de 5 mil assinaturas que a gente conseguiu coletar praticamente 1 ou 2 fins de semana no máximo. Foi tudo muito corrido, né? E no Rio de Janeiro, acho que em Niterói vocês também fizeram o mesmo, né? Mas no Rio de Janeiro a gente conseguiu coletar mais de 5 mil assinaturas e a gente levou esse abaixo-assinado para, no caso, o Carlos Bolsonaro e também o vereador era o Alexandre Esquerdo à época, que também continua como vereador, né? Enfim, acho que ele até está concorrendo à reeleição também. Enfim, então por que eu estou falando isso? Porque essa luta, ela nos antecede, né? A gente está aqui na trincheira desde sempre. Então, desde os primórdios, eu e ele nem sonhávamos em vir candidatos, nem pensávamos, né, em concorrer a uma vida pública. Eu tinha uma hostilidade, confesso, tinha uma certa hostilidade, né?
eu assim pensava, eu como advogada tenho um dever também, né, até usando o aspecto jurídico da coisa, de tentar, humildemente falando, instruir ali os vereadores, ajudar. E aí eu lembro que um determinado vereador, eu fui no gabinete de um determinado vereador, cujo nome não vou falar, porque não tem necessidade, e aí ele falou assim, nossa, você podia vir concorrer a deputado estadual. Aí eu, Deus me livre, vereador, com todo respeito, não tá no meu horizonte. Isso em 2017, tá? Aí eu, não, isso não tá no meu horizonte, eu realmente não tenho nenhum anseio, nenhuma pretensão na vida política. E aí, curiosamente, né, depois, quando de fato chegou aquele momento definitivo para decidir sobre a candidatura, até por força de algumas influências, quando eu falo influências, me refiro aos amigos que fizeram pressão para que eu também viesse candidata, até o Movimento Pró Vida, dentre outras pessoas, meu marido, inclusive, foi a voz, eu diria, determinante ali, né, amor, vai em frente, você tem vocação política, segue em frente. E assim foi, como aconteceu contigo, Alan. Então, a sua história, ela apenas demonstrou qual era o teu horizonte. Então, as portas, elas não se abriram para você, elas se escancararam na sua frente. Por isso que eu falei que você é o improvável de Deus, que Deus está querendo usar para transformar a realidade e a política do município de Niterói. Então, a gente tem que falar mesmo sobre essa sua vida pregressa, sobre o seu combate à ideologia de gênero, ao aborto, a tudo isso, né, que é a cultura de morte, justamente para a gente demonstrar que você, com muita ousadia, com muito gabarito, né, com muita qualificação, capacidade, realmente Deus te usou naquele contexto ali para, de fato, sepultar no plano municipal desses lugares que falamos, em especial ali, no seu caso, do município de Niterói, para sepultar o plano com a inserção da ideologia de gênero. Então, essa luta também, essa batalha, ela foi vencida, sim, mas graças também ao instrumento que você foi, né? Você foi muito desse instrumento para iluminar a mente daqueles que estavam ainda na obscuridade, né, do conhecimento, ou seja, do desconhecimento, né? Esse é o ponto. Então, queria que você falasse um pouquinho mais também, para além desse aspecto, né? A gente também luta muito contra o marxismo cultural, por exemplo. Queria que você falasse em linhas gerais, né? O que é esse marxismo cultural, porque a gente fala muito sobre isso, mas talvez poucas pessoas entendam de fato. E por que nós lutamos contra o marxismo cultural? Tá bom. Cris, só para concluir a questão claro. do gênero, que eu quero também trazer um assunto, só para o pessoal também entender. A gente, nós, né, quando falamos de cultura da morte, abrange muita coisa, né? Então, porque pode parecer para você que assim, ele só fala de aborto, ele só fala de ideologia de gênero, por mais que se falar que é só, é muito injusto, porque é muita coisa. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. As primeiras pessoas a denunciar o que hoje todo mundo conhece como ativismo judicial fomos nós. E a gente só consegue fazer isso porque a gente entende a cultura da morte na totalidade e os desdobramentos dela, como aborto e gênero. Uhum. A gente viu que no ambiente democrático, né, a ideologia de gênero ela não passou. E onde é que conseguiram a aprovação? Por exemplo, em Niterói nós criamos a emenda 98, né, que foi judicializada, foi para a justiça foi lá e interferiu, falou que aquilo era ilegal. Ou seja, ativismo judicial. Isso foi debatido no âmbito federal, né, e foi recusado pelos deputados federais. Jogaram para os municípios, foi debatido dos municípios, aquilo não passou e, por fim, eles recorreram ao STF. É a mesma história do aborto. O aborto ele foi amplamente debatido na Câmara Federal, né, no Senado. E você vê que não tem clima, não consegue. A rejeição ao aborto, ela só aumenta. Aí o que eles fazem? O pessoal da cultura da morte. Eles vão para o judiciário. Então a gente já começa a falar em ativismo judicial, quando ninguém falava. Graças a Deus, hoje a população já tem consciência. Coisa né, descarada, todo mundo percebe. Né? Esse ativismo judicial é o judiciário querendo legislar como uma coisa gravíssima. Então, aí concluo só
o que falávamos. E a Cris agora pediu para falar um pouquinho sobre marxismo cultural. Só uma observação sobre ativismo judicial. A gente foi para a rua também, aqui também tem outra prova, tá? Isso aqui foi em 2018 também, por ocasião, né, da ADPF 442, que se tentava legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. E onde estava o Alan, onde estava a Cris, que nem pensavam em ser candidatos à época? Onde que eles estavam nesse período? Eles estavam aqui, ó, nas barcas em Niterói, simplesmente fazendo manifestação contra a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, em defesa da vida dos nascituros. Cadê o Alan? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Alan, aqui, Cris, aqui, eu e o Alan. E aqui o povo de Deus, né? Enfim, com cartazes levantados, isso na frente das barcas. Eu estudava na UF, né? No caso, eu já, em 2018, já tinha saído da faculdade, mas eu conheço, né? Um pouco Niterói por conta da faculdade, da UF, que é um antro de comunistas, né? Diga-se de passagem. Mas por que eu falei sobre isso? Para mostrar para vocês que a gente já estava lá, batalhando, fazendo manifestação, né, de rua mesmo, levantando cartazes, levantando a voz, tentando de algum modo despertar as consciências das pessoas acerca desse mal que é o aborto, o mal que é o ativismo judicial, que é essa ponta de lança do processo revolucionário, inclusive. E isso também tem a ver com o marxismo cultural, porque foi praticamente o pano de fundo que foi criado para que eles pudessem, de algum modo, avançar. Mas a gente está aqui na resistência, na trincheira para combater. E aí sim, Alan, pode continuar. Eu queria só mostrar aqui, porque eu estou com as fotos, né, para provar. Tá certo. Olha, eu poderia aprofundar mais, né, as questões sobre marxismo cultural, mas fica de recomendação. O Padre Paulo Ricardo, ele mudou muito o site dele, tirou alguns cursos, não sei o que. Mas tem um lá que todo mundo já viu, e quem não viu tem que ver, que é o curso de marxismo cultural. Ele faz isso de uma forma brilhante, mostrando na história como isso aconteceu e também na filosofia. Então, salva aí, marxismo cultural. Acho que é um dos cursos mais assistidos do Padre Paulo Ricardo. Foi o primeiro curso que eu assisti lá atrás, quando eu fiz a assinatura do site dele, no ano de 2013. Então, já fica a dica. Eu vou fazer uma abordagem para que vocês possam perceber que o problema do mundo não é especificamente o marxismo cultural. Alan, como é que você vai fazer isso? Bem, vamos lá, vamos tentar sintetizar para vocês. Antes, o germe do marxismo cultural, que é o ateísmo prático, ele se dá na Revolução Francesa, quando nasce o liberalismo. Ora, mas como assim naquele ambiente se dá o liberalismo? É muito fácil. Se a gente for tentar sintetizar o que é o liberalismo, né, o que foi a Revolução Liberal, a gente consegue perceber que é o seguinte: ela quer dizer somente uma coisa. Jesus não, Deus sim. Por quê? Todas as religiões, elas estão em pé de igualdade. Todos os caminhos levam ao mesmo Deus, né? O grande arquiteto do universo. Ora, se todos os caminhos levam ao mesmo Deus, Jesus, ele está em pé de igualdade a Buda, a Maomé, a Satanás, né? Dentre Allan Kardec, né? Dentre tantos outros. Ora, se Jesus, ele é igual, ele não é Deus, ele é um mestre, e o cristianismo, ele é mais um caminho para alcançar esse Deus distante, ora, nós simplesmente derrubamos um dos pilares que sustentam a sociedade conforme a gente conhece, que é o quê? É a moralidade cristã. Vocês conseguem perceber? Se a gente derruba esse, que é um dos 3 pilares, que de forma brilhante foi exposto pelo Papa Bento XVI no parlamento alemão, sobram outros 2, que ficam extremamente vulneráveis. Quais são? Se a gente derruba a moralidade cristã, você fica de forma... As outras 2 colunas, que é o direito romano e o pensamento grego, no caso a filosofia elas ficam afetadas por essa falsa moralidade, ou essa libertinagem, a gente pode dizer dessa forma, né? Então, a justiça, ela não vai observar um conjunto moral.
Porque a moralidade torna-se relativa. Logo, a justiça vai se tornar relativa e a filosofia também. Acontecendo isso, a gente pode ver o seguinte: esse foi o germe para a terceira e última revolução, que é o quê? Deus está morto. Deus não. O homem sim. O homem é o centro. Então, o homem matou Deus. Né? E aí a gente tem o quê? O marxismo, o comunismo ateu, né? Que é a síntese dessa heresia, é que Deus não, e o homem sim, o homem é o centro da sociedade, o mundo é feito para o homem, né? E o céu, algo imaterial, ele torna-se o quê? Possível. Imanente. O céu é aqui, entendeu? Então, esses pilares, eles já foram demolidos. Então, a justiça, ela está para os interesses, para os poderosos. A moralidade, ela está para os poderosos. O fim último, o quê? Pois se não tem uma moralidade, se a justiça é relativa, se eu consigo comprar a justiça com dinheiro, se eu não preciso mais me importar com o pensamento, com a filosofia, posso viver das minhas paixões desordenadas, né? E não posso também ser punido por isso, né? Então, exatamente, viva a vida. Eu só tenho o hoje para ser feliz, né? Amanhã eu vou morrer e eu vou levar o quê? Eu vou levar as minhas experiências de vida, né? E infelizmente a gente luta hoje contra um quarto grito revolucionário que se dá, né? Que é o quê? O homem não. A natureza sim. Contra a natureza. Ao ponto que chegamos ao absurdo da justiça brasileira condenar a crime inafiançável, a multa de R$5.000, né, para quem pisar em ovos de tartaruga. Mas matar o seu filho no seu próprio ventre torna-se um direito. Então, já vivemos um quarto grito revolucionário, daquele primeiro que diz, não servirei. Né? E você consegue perceber a ascensão daquele que quer ser como Deus. Porque hoje todo mundo sabe que o satanismo está em ascensão. Existem templos satânicos sendo construídos. Né? E igrejas sendo demolidas. E igrejas sendo demolidas. Né? Então, eu queria fazer esse apanhado para vocês, para a gente não ficar meramente preso, achando que é só tirar a esquerda do poder. Não é isso. E também que não é só uma causa material. Né? Eu vi que alguém colocou assim, Alan, você não tem o direito de errar, mas eu sou de barro. E o pecado original, ele enfraquece a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade. E nosso Senhor diz o seguinte, sem mim, nada podereis fazer. Então, no dia que eu deixar de rezar, no dia que eu me habituar com uma vida morna, com uma vida de pecado venial, quiçá pecado mortal, aí a torre começa a desmoronar como em Babel. Então é por isso que eu peço, rezem pela Cristonieto, rezem pelo Davi, rezem pela família dela, rezem pela saúde dela, e por mim também, porque a nossa luta, ela não é meramente material. A nossa luta é contra o príncipe das trevas. E vocês precisam perceber isso. Então, vocês desculpem, às vezes até falei demais, as coisas, mas eu precisava mostrar para vocês que nós não lutamos contra simplesmente a esquerda, o PT e tralalá. Eu queria fazer um apanhado mais completo. E para mostrar para vocês que é com essa visão que a gente vai para a política. Né? Como o Nosso Senhor fala, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Né? Então, mas a nossa fé, o nosso auxílio está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então, por isso, peço para que rezem por mim, rezem pela minha segurança. A gente tem que lembrar que, puxa, o que aconteceu com o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Puxa, eu estou disposto a ir, eu estou suposto a isso também. Então, peço também que rezem pela minha segurança, pela minha saúde, né? Para que a gente, revestido da armadura do cristão, que é a oração, nos lançarmos com tranquilidade de que não estamos sozinhos, que estamos como igrejas, unidos em oração, para triunfar diante das ações das trevas na nossa sociedade, que também passa pela política.
E olha, coragem, você que está nos acompanhando, que já sente um chamado, né, a se lançar à vida política, né, não desanime. Eu tenho recebido, olha, por incrível que pareça, eu tenho recebido muito, cara, o apoio é fantástico, é uma coisa, poxa, muito bacana, mas às vezes a gente recebe umas críticas, tipo assim, poxa, você não queria morar mais afastado, agora você está voltando aí, quer se lançar como político, pois assim, cara, e às vezes as pessoas próximas, assim, tal, que não conseguem entender, olha, isso aí, você vai lá e se une a Nossa Senhora oração, porque ele também foi injuriado, foi caluniado, né? Mas com determinada determinação, né? Ele tomou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, tomou sobre si a cruz e foi até o fim com paciência e perseverança. Então, fica essa reflexão para que você também possa se decidir e contar conosco também com as nossas orações, para que a gente possa, assim como Cristo deu a vida por nós, darmos também a nossa vida pelo Cristo, visando o bem comum na política. Entenderam por que ele é o melhor candidato que nós temos? Aliás, o único que de fato se elevou, que Deus elevou, apesar de toda a sua humildade, porque no caso o Alan é uma pessoa humilde, é um servo, né, que de fato foi levantado, foi elevado por Deus para fazer a diferença. Então, pelo relato dele, por tudo o que ele tem compartilhado aqui conosco hoje, eu fiz questão que ele abordasse esse assunto, porque as pessoas às vezes ficam um pouco iludidas. Desculpe falar isso, mas é a verdade. A verdade tem que ser dita e compartilhada, né? Veja, muitas vezes as pessoas se iludem. Vamos combater o marxismo cultural. Mas o problema não é só o marxismo cultural. De fato, é um pouco desse pano de fundo. Mas a gente tem uma revolução hoje que, como o Alan também já citou, é a quarta, que é a revolução marcusiana. É a revolução contra a natureza humana, querida e criada por Deus. Então, eles estão fazendo de tudo para atentar contra a nossa natureza. E mais, atentar contra aquilo que é direito natural. Eles querem fazer desmoronar aquilo que elevou a civilização ocidental, por exemplo. Se a gente olhar para o Brasil, somente para o Brasil, a gente vai ver a história da sua fundação. Primeiro que o Brasil foi fundado aos pés da Cruz de Cristo, né? Porque foi fundado sob o estandarte da Cruz de Cristo, já que o primeiro ato solene foi uma Santa Missa. Isso é algo inegociável, inegável, inquestionável, né? Indubitável. Segunda questão, não menos importante, os jesuítas que aqui pisaram, a catequese que eles fizeram com os índios, etc. Esse ato de evangelização. Né? Se a gente observar bem, inclusive, a própria educação, pelo método pedagógico dos jesuítas, a Ratio Studiorum, enfim, se a gente observar bem como que eles fizeram, a gente vai ver quão distante nós estamos. Quando a gente olha a nossa educação hoje, o sistema educacional brasileiro, no caso hoje, como que está distante da época dos jesuítas, como que se perverteu o objeto da educação. Antigamente tinha uma busca, um objetivo que era a busca da sapiência, da sabedoria. Hoje, parece que é a busca apenas pela ideologia. Enquanto Alan falava, né, mostrando, inclusive fazendo menção honrosa ao Papa Emérito Bento XVI, que falava desse encontro das três grandes cidades, Jerusalém, para nos lembrar do transcendente, Roma, para nos lembrar do direito romano, e, não menos importante, Atenas, para nos lembrar da filosofia. Hoje a filosofia também está sendo esquecida, porque a filosofia está sendo trocada pelas ideologias. A ideologia está tomando conta, está tomando lugar da filosofia, cujo objeto é a contemplação da verdade, meus amigos. Então, isso é grave e precisa ser combatido. E precisa ser combatido da onde? Começando dentro da nossa casa. Por isso nós temos que ser bons pais e mães de família. A gente tem que observar, por isso que a gente luta com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, pelas nossas famílias. Porque isso também é direito natural. Por isso que a gente também precisa, para, digamos assim, fazer ecoar essa voz para outros âmbitos, a gente também precisa de pessoas autênticas dessa forma, que não tenham medo de defender aquilo que é bom, aquilo que é belo, verdadeiro, justo, lícito, moral, né? Como diz Nosso Senhor. Então, a gente não pode ter medo de defender isso também na vida pública. E eu fico muito feliz, Alan, preciso dizer, fico muito feliz mesmo de estar diante hoje de um candidato à Prefeitura de Niterói, só lamento profundamente de não ser o Rio de Janeiro. E também vejo que aqui também há pessoas que estão lamentando porque você não é do determinado município delas, ou seja, eu vi aqui pessoas falando de São Paulo, etc., de outras regiões do nosso Brasil, né?
Mas a gente fica muito feliz porque Niterói está tendo essa oportunidade de mudar o curso da sua história. Anos de corrupção, de falta de transparência, anos de desgovernos, e agora Niterói está tendo essa chance e tem que aproveitar bem essa chance. Se a gente tem uma arma poderosa, para além da oração, porque é a nossa principal arma, que é a oração, sem a qual a gente não consegue sequer se sustentar, né? Mas se nós temos, nós enquanto cidadãos, né? Se nós temos uma arma poderosa, esta arma se chama voto. Então nós precisamos votar com consciência, nós precisamos votar de forma certa. Aí que tá, nós é que não podemos errar na hora de votar, porque senão a gente vai ter que aguentar aí 4 anos de hipócritas no poder, oportunistas de plantão, que não são poucos, pessoas que, como dissemos no início, instrumentalizam a luta, se travestem, né, e se camuflam daquilo que não são, apenas para angariar votos. Aí tem as Joyces, os Frotas, dentre outros tantos, infelizmente, que traíram, sim, aí sim, o projeto de Brasil que Jair Bolsonaro representa. Né? Quando a gente fala Jair Bolsonaro, porque, veja, Bolsonaro, ele é muito dessa expressão. Quando a gente pensa de conservadores, nessa palavra conservadorismo, o que é? Tem gente que diz que o conservadorismo é uma ideologia. Vejamos. O que é ser conservador, de uma forma geral, etimológica, inclusive? É conservar uma cultura, é conservar costumes, valores, que são majoritários da sociedade. Isso é ser conservador. E nós somos conservadores, sim. Nós queremos, de fato, resgatar os nossos valores que fundaram a nossa nação. Valores esses, em defesa da vida, em defesa da família. Eu vi muitas pessoas aqui falando de homeschooling. Sim, defendemos o homeschooling. O Alan defende o homeschooling, eu defendo o homeschooling, e nós queremos, sim, que o homeschooling, ele não só possa ser exercido como direito, porque ele é naturalmente um direito. E por quê? Porque ele é direito natural. É direito natural dos pais de educar os próprios filhos. Então, precisa o Estado precisa ter uma lei positiva para isso. Infelizmente, a gente está sob a égide de um Estado que é positivista. E pior, né? A gente está sob a égide de um neoconstitucionalismo, que é a primazia dos princípios em que os intérpretes são justamente os ditadores togados, né? Os togados, ou seja, os ministros da Suprema Corte é que interpretam, são os últimos intérpretes dos princípios. Então, eles fazem como bem entendem, essa é a verdade. Mas o homeschooling, ele é direito natural dos pais, e nós sim defendemos isso, porque é um direito dos pais, meu Deus do céu. O Estado pode perverter isso? O Estado pode usurpar a competência dos pais de educar seus próprios filhos? Claro que não. Então, a gente está falando aqui de valores, princípios, estes sim, inegociáveis. E o Alan é um exemplo, né, de quem não só nos inspira muito, mas também é um exemplo de um soldado que vai defender esses valores dentro do município de Niterói, e tenho certeza que vai contribuir para inspirar outros de outros municípios, quem sabe outros prefeitos, até depois governadores, e quem sabe também, mais adiante, né, cargos até maiores. Então, assim, a gente está falando isso, amigos, para despertá-los. Quão importante é votar com consciência. E votar com consciência é conhecer bem o seu candidato. Não apenas o que ele diz ser, o que ele aparenta ser. Não olhando apenas para esse curto espaço de tempo de campanha. A campanha, meus amigos, tem que refletir a vida da pessoa. Vida verdadeira, ou seja, o histórico. E por isso que eu fiz questão de trazer você aqui, Alan, para que as pessoas te conheçam mais a fundo, para que as pessoas olhem para você e vejam, nossa, o Alan é uma pessoa autêntica. O Alan é uma pessoa que realmente reflete esses valores que o povo anseia, que o povo defende. O Alan não é um oportunista. O Alan não está aqui na política hoje, numa campanha política, apenas para surfar. Não, o Alan, ele tem sua defesa. Ele tem a sua vida pregressa, como disse, de forma muito honrada. Ele tem uma conduta que é ilibada, uma reputação ilibada. Isso é fundamental. E as pessoas precisam saber disso. Por isso que, apesar de você nunca ter tido nenhuma pretensão política antes, você já estava inserido na vida pública. E precisamos lembrar, né, o que é a política. Simples. Se a gente for estudar a política, até segundo Aristóteles, que escreveu um livro chamado A Política, a gente vai ver que a política tem tudo a ver, está associada à virtude, meus amigos. Tem gente que esquece disso, porque quando pensam, não, político, todo político é corrupto. Primeiro que essa máxima, ela já é errada em si mesmo. Por quê? Todo político é corrupto. Não, eu não sou corrupto, Alan não é corrupto, então não pode generalizar. Temos sim, sabemos que tem,
inúmeros políticos que são corruptos, mas não podemos generalizar. Quando alguém fala, mas no Congresso Nacional só tem gente, sei lá, que faz negociata. Desculpa, não é verdade, até porque eu não faço negociata. Eu não negocio meus princípios. Então, eu, que estou hoje inserida, estou dentro do Congresso Nacional, se eu não sou parte disso, efetivamente, então nós não podemos generalizar. Então, podemos até ser exceções. Mas, veja, eu sei que às vezes a exceção parece que vira regra, né? Mas no nosso caso, nós somos a exceção da exceção. Agora, por que nós somos exceções e temos que levantar a nossa voz para defender? Porque, simplesmente, a gente tem que voltar àquilo que deve ser a política. Ou melhor, aquilo que a política é na sua essência. Se a gente olhar, qual é o objeto da política? É o bem comum. Então, a política representa isso. Por isso que o Papa Francisco já dizia que a forma mais elevada de caridade é justamente a política. Então, nós não podemos ter essa hostilidade toda à política. Nós não podemos virar as costas. Porque se a gente quer uma mudança verdadeira, uma transformação genuína, primeiro que começa de dentro para fora. Tem que começar aqui, combatendo os meus vícios e pecados, como o Alan falou. Né? Olhando primeiro para o pecado original, sabendo que quem está lá em cima, como diz o apóstolo São Paulo, é passível de queda. Então, a gente não pode ser pretencioso, a gente não pode ser soberbo. A gente tem que correr, fugir da soberba e combater esse nosso vício e pecado. Né? Buscar exercer cada vez mais a mansidão, a humildade, e sim, com o nosso rosto, né? Ou seja, de algum modo resplandecendo a alegria também. Porque nós somos felizes porque temos a Deus. Quem tem Deus tem tudo. Como diz até a Santa Teresinha, né? Então, amigos, eu fiz questão de trazer o Alan aqui para isso, para mostrar a vocês que é possível, né, a gente resgatar o próprio significado da palavra política. Política vem do grego polis, né, que é a cidade. Então, é o cuidado com a coisa pública, é o cuidado com o bem comum, o objeto é o bem comum. Eu tenho certeza que, apesar de muitos estarem aí desiludidos com a política por conta das corrupções, etc. e tal, né, eu sei que há pessoas boas, há pessoas honestas, como o Alan, como o deputado Carlos Jordi, também preciso fazer uma menção honrosa, né, a vida, a luta do Carlos Jordi, né, o que o Jordi faz, a gente está junto nessa batalha dentro do Congresso Nacional. Quantas vezes eu e o Jordi praticamente sozinhos, e quem estiver duvidando disso, é só olhar, porque é tudo público, né? Então é só olhar para as comissões, né, no caso, Comissão de Educação em especial, quantas vezes eu e o Jordi estivemos sozinhos lutando contra a ideologia de gênero dentro da Comissão de Educação. Teve uma vez, eu não me esqueço disso, Alan, talvez você não saiba, mas teve uma situação que aconteceu lá na Câmara, que o que aconteceu foi o seguinte, era um detalhe, né? Eles queriam incluir a ideologia de gênero dentro de um projeto de lei que tratava de educação, tanto que estava na Comissão de Educação, e aí eu e o Jordi começamos, né, a bater de frente, obviamente, com aquela esquerdalha toda, etc. Aquele pessoal que achando que a gente ia ludibriar a boa-fé de eles iam ludibriar a boa-fé da gente, né? Ah, não, mas é só um conceito, é só uma palavra. Eu falei, beleza, se é só um conceito, se é só uma palavra, muda para sexo. Muda a palavra, então. Bota sexo, aí pronto, tá resolvido o problema. Não, mas a gente não pode fazer isso, não sei o que, não sei o que lá, enfim. Aí a gente começou, né? Aí eu sei que eu usei 15 minutos do tempo de liderança associado ao tempo que a gente tinha. O Jordi ficou mais 15, então a gente ficou praticamente, eu e ele, né? Nós dois. Ficamos ali, acho que quase meia hora tentando segurar as pontas, porque a gente precisava ganhar tempo para, de fato, aquilo ali ser esvaziado, perder quórum, para a gente não perder, né, dentro desse projeto. E a gente conseguiu a vitória no projeto, graças a Deus. Acabou que depois de tanto tempo, tantas lutas ali, o projeto ele acabou sendo retirado. Acho que foi retirado de pauta, se eu não me engano. Depois de muito tempo, né? Que a gente ficou batalhando ali. Por que eu tô falando isso? Porque eu e o Jordi, a gente está junto nessa luta de combate à ideologia de gênero, aborto, essas coisas todas. Né? Essas pautas que são nefastas da sociedade. E o Alan, ele é nosso grande aliado. E como disse, aliado a essas pautas que são conservadoras por natureza. Né? Porque querem conservar costumes, valores, princípios. E é por isso que eu confio em você, Alan. É por isso, né, que eu, de fato, vejo que você é não só um candidato em potencial, mas como que Deus vai te capacitar também. Alguém no início da nossa live falou assim, de fato, né, fez menção àquela passagem, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é exatamente isso. A gente tem que ter a ciência, a certeza, na verdade, de que nós que vamos ser capacitados. Se a gente observar pelos nossos méritos, nós não temos nada, nós não somos nada, nós somos miseráveis pecadores.
Mas Deus vai trabalhar em favor de cada um de nós, em favor do nosso país, como tem nos ajudado, como tem levantado pessoas que estão imbuídas desse mesmo espírito para fazer, de fato, a diferença e para restaurar, sim, por que não dizer, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, sem demagogia nenhuma, sem nenhum tipo de mimimi. É isso que a gente deseja, sim, de todo o coração, porque Cristo tem que reinar nos corações, Cristo tem que reinar no Brasil, aqui é terra de Santa Cruz. Vamos honrar o nosso nome? Né? Então, Alan, como o nosso tempo já está chegando ao fim, né, aqui a gente tem acho que mais uns 10 minutinhos, eu queria que você, nessa reta final, porque a gente falou muito sobre a sua vida pregressa, sobre a sua luta, também sobre a sua história, né, também com o seu casamento, etc. Você também nos deu ali um grande testemunho que eu tenho certeza que edificou muitas vidas. Eu vi aqui, acompanhei, né, pelos comentários que fizeram. E já vi que tem aqui grandes eleitores seus, viu? Minha vontade é de mudar o meu título para Niterói, quem me dera. Pois é, só para poder votar em você, ter essa honra. Mas eu queria que nessa reta final você falasse sim, aí sim, né? Você já apresentou os seus princípios, quais são? Agora, um pouquinho das suas propostas, né? O que você pretende, de repente, dentro do município de Niterói, agora que você está ouvindo as pessoas, né? Porque bem-aventurado, como diz, né, Cardeal Vantuan, bem-aventurado o político que ouve as demandas das pessoas e acolhe. Porque tem muito político que adora falar, só fala, mas na hora de ouvir é péssimo ouvinte, né? Pois é. Mas o Alan está colocando o pé na estrada aí, pé enxuto, né? Ou seja, por conta própria, está lá botando a mão no arado sem olhar para trás, se lançou como candidato, sem saber o que vai acontecer, nós também não sabemos, mas estamos todos nas mãos de Deus. E o Alan está lá querendo conversar, querendo conhecer as demandas populares, saber da realidade local, e ele que é de Niterói, né, Alan? Então você mais ainda quer conhecer, né, o teu município e a realidade das pessoas que se encontram nesse município. Então fala um pouquinho daquilo que você quiser compartilhar conosco, né, das suas propostas, do que você pretende, dos objetivos, já que conhecemos agora os seus princípios, e depois de conhecer os princípios, aí sim nós podemos falar de propostas. Pois é, Cris. Sobre propostas, né, para o nosso município, o município aqui de Niterói, como você falou, a gente tem ouvido muito os populares, né, os nossos eleitores. E assim, a primeira coisa que a gente precisa perceber é a desgraça da esquerda, que já está quase 4 décadas no município de Niterói. Um município onde habitam 500 mil habitantes, né? O número de habitantes de Niterói é em torno de 500 mil, com um orçamento de 3,4 bilhões de reais. Se a gente pegar e fazer um paralelo com o nosso vizinho, né? Essa cidade tão querida, o município de São Gonçalo, ele tem 1,5 bilhões de habitantes e um orçamento de 1 bilhão de reais. Então, você vê que Niterói, ele é um município que ainda não é muito populoso, né? como, por exemplo, São Gonçalo, e tem um orçamento muito farto. E, como sou morador de Niterói, a gente sabe que existem problemas aqui que a gente causa estranheza, por exemplo, no morador de Niterói, que eu me recordo quando eu era pequeno, enfim, estudava no Instituto Abel, ainda na primeira série, no Peixinho Dourado, ainda na alfabetização. Eu morava no bairro do Ingá na época. Quando chovia, a gente sabia que ia perder compromisso, enfim, porque aquela região do Ingá fica debaixo d'água. E hoje, eu já estou com 35 anos, pelo menos 20 anos depois, não, bem mais, 25 anos depois, ainda continua a mesma coisa. O mesmo lugar ali em frente hoje, o Pão de Açúcar, às vezes chega até próximo ali da Igreja de Nossa Senhora das Dores, né? E o problema das chuvas em Niterói, do escoamento, não foi resolvido. O trânsito de Niterói, o potencial turístico de Niterói, o potencial esportivo de Niterói, a gente tem uma orla maravilhosa. O potencial ambiental, a gente tem uma coisa que tem me causado muita indignação, por incrível que pareça, numa pauta que é importante, mas não é aquela que é mais fundamental. A gente gosta muito de observar a educação, e a gente quer mudar a educação, a saúde, mas eu estou ficando indignado com a situação da Lagoa de Piratininga, por exemplo. Um local belíssimo, área de preservação ambiental, onde o esgoto é jogado de forma in natura na lagoa,
já criando uma camada de lodo que dificilmente a gente não vai recuperar. O hoje vice-prefeito de Niterói é um ambientalista, né? E agora concorre à cadeira de prefeitura com apoio do ex-presidiário que ocupa hoje a prefeitura de Niterói. E nada foi feito pela lagoa. Ora, nem a drenagem ali do canal. Então, assim, e fala-se muito que a lagoa vai seguir o curso natural dela. Ora, se a lagoa continuar seguindo esse curso natural que foi traçado para que ela chegue a um único fim, que é o quê? A morte da lagoa. Então, tive conversando com diversos grupos que atuam ali na região da Lagoa de Piratininga, e isso realmente tem que ser do causa de muita tristeza, porque é um pessoal que, puxa, que é morador dali, que o avô já morava, os pais moraram, e hoje eles moram, e eles falavam que na época a lagoa era de água doce, e hoje é um esgoto a céu aberto. A mortalidade de peixe também é altíssima. Qualquer sol mais forte que tem lá, o oxigênio da água ele é alterado e você tem peixe morrendo. Então, assim, é muito triste. E o prefeito, no plano diretor, ainda foi lá e colocou que permitiu agora que se construa em torno de parte da lagoa, que era para ter sido preservada. Então, assim, na quinta-feira, o pessoal da Ilha da Conceição, a gente vai sair com os populares, com os nossos eleitores, para conhecer ao redor da Ilha da Conceição, fazer um passeio de barco, para a gente ver os problemas daquela região. Então, a gente ouvindo, compomos o município de Niterói, fizemos o nosso plano de governo, já está disponível a qualquer pessoa que queira conhecer o nosso plano de governo, já está disponível no TRE, e em cima disso a gente tem montado as nossas pautas, né? E já priorizando também aquilo que a gente vai trazer para a população de Niterói. Olha, tem muito trabalho, mas é uma cidade linda. Olha, tem gente que tem vindo para me apoiar aqui de outros municípios, de pedir apoio também. Inclusive o pessoal de São Gonçalo falando assim, a gente não tem em quem votar em São Gonçalo. Olha, talvez para prefeito não tenhamos, mas eu indico aqui o GG de Ivanildo, um cara da minha confiança, um cara capaz, que tem o apoio também do nosso querido amigo, deputado estadual Márcio Galberto. Então, tem outros aí também, estou falando do Wellington Melo. Puxa, a gente tem que buscar também esse referencial. São pessoas que têm a chancela bolsonarista, que têm o apoio de muita gente boa e que estão alinhados com o projeto do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, para concluir, Cris, no município de Niterói a gente carrega essa tristeza de quase 4 décadas de governo de esquerda, de muitas promessas, né, e de poucas realizações. E, infelizmente, as obras que hoje são projetadas na nossa como vanglória, usar como forma de promoção na atual gestão, são obras que estão sob investigação por desvio de recursos. E, infelizmente, esse prefeito que está aí perdeu a oportunidade de entrar para a história como um homem que fez a diferença no município, para entrar para a história como um candidato, como um prefeito que foi preso, passou 92 dias preso e, infelizmente, ficou conhecido não pelos jornais, pelas obras que fez, e sim pelos possíveis crimes que tenha cometido. Então, é uma tristeza. A sensação de repúdio à candidatura que dá continuidade à autogestão nas ruas é muito forte, e a aceitação da nossa candidatura tem sido muito positiva. Basta ver nas redes sociais a quantidade de gente apoiando, gente de Niterói, gente que está indignada com tudo o que aconteceu nas últimas décadas. Exatamente. Então, Alan é o nome indicado, né? A Prefeitura de Niterói certamente vai fazer tudo aquilo que os demais nessas décadas não fizeram nem metade, né? Aliás, nem um terço. Pois é, então, Alan, enquanto você falava sobre o projeto, digamos assim, né, conservador, que nós, obviamente, somos aliados a esse projeto, e principalmente lembrando, preciso reforçar isso, né, das pautas majoritárias que elegeram Jair Bolsonaro como nosso presidente. Veja,
Nós apoiamos o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque ele é o único nome possível, o único nome de alguém que leva a facada de todos os lados, essa é a verdade, né? Mas alguém que está lá na linha de frente, né? E reflete muito desses nossos valores também. E eu tenho certeza que você, Alan, pelos seus princípios que você demonstrou aqui, né, e também por tudo aquilo que você conversou conosco, nós temos essa convicção de que você é esse nome, né, de verdadeiro aliado do povo, né? Por isso, Aliança por Niterói, não é à toa este nome, né, mas é justamente você aliado do povo para refletir os anseios e os valores do povo dentro da Prefeitura de Niterói. Então você tem a minha total confiança, o meu total apoio. Eu quero te encorajar nessa luta e pode ter certeza que as minhas humildes orações, tanto do Santo Texto nós rezamos praticamente todos os dias, eu cito seu nome, né, ou seja, nominalmente falando, né? Mas também eu e meu marido, a gente está sempre colocando mesmo a sua candidatura em oração diante de Deus, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e não só por você, mas pela sua família, né? Que pode ter certeza que está sempre nas nossas orações. Vocês estão sempre em nossas orações. E assim, eu peço também por ele, peço a vocês que estão aqui nos acompanhando nesta live de hoje, em que o Alan conseguiu expressar muito daquilo que a gente queria também saber. Quer dizer, eu já particularmente já conhecia a história dele, mas vocês precisavam conhecê-lo melhor. E certamente também terão outras oportunidades, nós teremos outras oportunidades. E aí, de falar de propostas também, de outros princípios que nós temos dentro da doutrina da igreja, que é a doutrina social, né? E nesse período de campanha eleitoral, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, meus amigos. Não se deixem enganar. Não se iludam. Conheçam os candidatos. Vejam exatamente quem eles são. Mas isso vocês só vão saber se a gente olhar bem a árvore, né? A gente conhece a árvore pelos seus frutos. A gente vê a árvore, mas a gente também conhece, ou melhor, a gente conhece de forma melhor essa árvore quando a gente olha os seus frutos. Que frutos o Alan deu esse tempo todo? A gente já conheceu aqui, a gente já percebeu, né, pela sua história, né, que ele compartilhou conosco, o testemunho dele, a gente já percebeu muitos desses frutos, né? Também frutos esses de santidade, busca sincera da santidade. Isso eu acho que é crucial também, porque a gente precisa de alguém, Alan, na frente de um cargo tão importante como a prefeitura. A gente precisa de alguém que seja virtuoso, né? Que busque, que aspire as coisas do alto, que busque verdadeiramente as virtudes e, por que não dizer, que conheça, estude mesmo a vida dos santos para buscar ser, a exemplo deles, né? Pessoas que honrem o cargo em que ocupam. E eu tenho certeza que você vai ser essa pessoa. Aliás, você já é essa pessoa, né? E agora, se aprover a Deus, você vai ocupar esta cadeira de prefeito para honrar os votos que lhe confiarem, né? Então, amigos, aqui a gente vai ter que encerrar nossa live pelo tempo que já se extinguiu, né, que já acabou. O tempo passa muito rápido. Por mim, eu ficava aqui conversando horas com o Alan, com vocês. É sempre uma bênção. Alan, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, por você ter compartilhado conosco tudo isso. E conte de verdade com as nossas orações, nossas pobres orações. Conte com esse nosso apoio. Tudo aquilo que nós pudermos fazer, né, para propagar o reinado de Cristo, nós faremos. E certamente isso também passa por indicar bons candidatos. A gente precisa ocupar os espaços públicos, né? E isso também tem a ver com as vereanças, as prefeituras. A gente tem que olhar bem os candidatos. E a gente tem que indicar os candidatos que estejam alinhados verdadeiramente com esses nossos princípios, com os nossos valores. A gente não pode, a gente está cansado. Acho que o povo brasileiro está farto de traidor, está farto de oportunista. Ninguém aguenta mais. Então, que a gente tenha essa consciência no dia 15 de novembro. Né? E eu desejo do fundo do meu coração que você seja eleito, que faça um bom mandato, e tenho certeza que a população vai pedir para que você concorra à reeleição também. Mas, enfim, um passo de cada vez. Cada dia baixa o seu mal, né? Cada dia baixa o seu cuidado. Pois é. Cris, contar com o seu apoio é uma honra. Ter sua amizade é um privilégio. É tudo muito novo para mim, então, puxa, eu sou muito agradecido pelas orações. Aqui a gente tem como liderança o deputado federal Carlos Jordi, mas queria dizer isso, que me sinto
apadrinhado, né? Tem uma madrinha aqui que reza por mim e que me orienta também, que é a deputada, nossa deputada federal Cristoneto, e também tem um padrinho que é o deputado Márcio Galberto, que me acompanha. E olha, eu queria terminar com o lema da minha campanha, né? E é uma frase de Santa Joana d'Arc que foi adaptada para que a gente pudesse usar como lema da campanha. A nós a batalha, a Deus a vitória. Nós lutaremos sempre juntos. E Que viva viva Cristo Cristo Rei. Rei! Muito bem. E logo dela, né, Santa Joana d'Arc. Poxa, Sim. eu tenho uma devoção especial por ela. Santa Joana d'Arc muito me inspira, até porque ela também foi outra improvável, né? Aqui para fechar com chave de ouro, só para citar por que eu me identifico tanto com Santa Joana d'Arc, porque era completamente antinatural uma mulher estar numa guerra. E Santa Joana d'Arc foi levantada por Deus para mudar o rumo da Guerra dos 100 Anos. Então, meus amigos, ela foi uma mártir, ela foi uma cristeira francesa, né? Alguém que Nosso Senhor escolheu, mesmo uma mulher, uma jovem, uma donzela de Orleans, né, como ela é conhecida, uma jovem que, de fato, fez a diferença dentro de uma guerra. Ela vestiu, né, com os trajes masculinos para poder lutar numa guerra. Então, era absolutamente antinatural. Da mesma forma, eu assim, me considero, né, isso é improvável também dentro desse contexto político. E sim, ela defendeu a França e mais, ela restaurou a cristandade na França, naquele contexto, por isso que ela é padroeira da França, né? E quero pedir aqui a intercessão dela, né, e também de São Thomas More, que é a padroeira dos políticos, a você, Alain, conte com as nossas orações, né, e conte com o nosso apoio, como já falei e reforço aqui agora, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigada a todos aqueles que nos acompanharam nesta noite. E quem ainda não conseguiu ou pegou a live no final, por favor, que veja desde o início, que compartilhe, que indique aos seus amigos, porque nós temos um candidato em Niterói. E esse candidato é #Alan Lira, prefeito 36. Tá bom? Deus abençoe, meus amigos. Beijo grande. Amém. Obrigada, Alan. Beijo na Larissa. Beijo, Beijo na Cris. Fica com Deus. Amém. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.